Olá, nono ano, aula de física de hoje, dia 28. Nós vamos estudar as leis de Newton, ok? Isaac Newton foi a biografia que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Foi um matemático, né? Também físico, que determinou essas leis. Então, a primeira lei que ele determinou, que é o princípio da inércia. O que é esse princípio da inércia, pessoal? Isso acontece diariamente com todos nós, ok? Então vamos ver aqui a definição para depois a gente ver o exemplo, né? Corpos em repouso, repouso quer dizer parado, tendem a permanecer em repouso. Ele só vai mudar esse estado se for aplicada uma força nela, né? Se não for aplicada nenhuma força, ela vai continuar estando em repouso. E corpos em movimento retilíneo uniforme, corpos em velocidade em linha reta, tende a permanecer em movimento. Ele só vai parar se tiver uma força aplicada em cima desse corpo. Com isso, ele vai mudar seu estado de movimento para repouso. Vamos ficar melhor, vamos ver o exemplo do livro, né? Nós temos aqui o exemplo do livro, da página 197. Você está dentro do ônibus, ok? Está aqui você aqui. O ônibus está em repouso, você também vai estar em repouso em relação ao ônibus, ok? Se o ônibus ele arranca, né, para frente, se você não estiver se segurando, você vai para onde? Você vai para trás, porque o seu corpo ele tende a ficar na mesma posição, em repouso. Por isso que dá aquele supapo para trás. Mesma coisa se você estiver se o ônibus já estiver em movimento e ele para bruscamente, né? Tipo que ele está em 60 km por hora e ele freia. Como o ônibus está a 60 km por hora, o seu corpo também está a 60 km por hora. Quando ele freia, se você não se segurar, você tende a ir para onde? A continuar indo na mesma velocidade, indo para frente. Por isso que você tem que se segurar para você não ser jogado para frente. Então, isso é a lei da inércia, pessoal. Se você estiver em movimento, você só vai parar se tiver uma força sendo aplicada em você para que você pare. Ok? Aí também existe um assunto, né? O ônibus ele está em velocidade, né? 60 km por hora. Se o motorista ele para de acelerar, por que ele não permanece a 60 km por hora, né? Porque precisa ter uma força aplicada no ônibus para que ele pare. Que ele vai parar sozinho. Por quê? Porque existe um assunto, questão da força de atrito. Existe um atrito aqui entre a roda e o solo, né? Com que vai freando naturalmente, ele vai parando. Tem um atrito do solo, tem um vento, okay? Se o vento estiver contrário. Então a força de atrito é uma das forças que é aplicado diariamente em qualquer corpo. Com isso ele vai permanecer, ele vai parar. Se não tiver essa força de atrito, se aqui fosse o mais liso possível, que isso não existe, o ônibus ele iria permanecer em movimento eternamente, a não ser que viesse alguém e aplicasse uma força para ele parar, ok? Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ok? Onde aqui vai envolver a força resultante que a gente aplica em um corpo. Força resultante, Fr, é a intensidade da força, Fr, onde sempre a unidade é em Newton, né, em homenagem a Isaac Newton, é igual à massa do corpo, que sempre tem que estar em quilos, a unidade, vezes a aceleração do corpo, que tem que estar em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, para a gente calcular a força que a gente está aplicando em um corpo, depende da massa, né? O quanto tem de massa nesse corpo, vezes a aceleração desse corpo, o quanto ele está se movimentando. Então, vamos aplicar essa fórmula. João está empurrando o seu carrinho de lanche, que tem massa de 50 kg.
Então, aqui o primeiro valor que aparece, a massa do carrinho de lanche é 50 kg. Qual deve ser a intensidade da força? Então, intensidade da força, qual deve ser? Então, ele quer saber o FR aplicada para que o carrinho fique com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Ok? Então, força resultante é o que ele quer descobrir. Aí ele deu a massa do objeto, que é 50 kg, e a aceleração também do objeto, do corpo, que foi 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só, a massa está em quilo e a aceleração em 2 metros por segundo ao quadrado. Se queremos descobrir a força resultante, ó, vamos só aplicar a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos esses dois valores. Vamos substituir. Força resultante é igual a 50 vezes 2. Força resultante é igual a 100, o que? 100 Newton. É a unidade que a gente vai utilizar. 100 Newton. Então, nessa fórmula, sempre vai te dar 2 para descobrir o terceiro. Poderia dar a força resultante e a massa para descobrir a aceleração. Poderia também dar a força resultante e a aceleração para descobrir a massa. Ok? Eu tenho aqui outro exemplo. Outra maneira de aplicar a fórmula. Ok? Caso o João esteja aplicando uma força de 70 Newton. Então, uma força menor do que a gente descobriu no outro exemplo. Qual vai ser a aceleração do carrinho? Então, ele quer saber a aceleração agora. Então, a força resultante, né? A intensidade da força agora é 70 Newton. A massa do carrinho não mudou, que é 50 kg. E a aceleração é o que ele quer descobrir, ok? Sempre lembrando que a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, tá aqui a fórmula. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir os valores que nós temos. Força resultante é 70. A massa é 50. Vezes a aceleração que queremos descobrir. Vou só trocar os membros. Ó. 70 é igual a 50 vezes A. 50 vezes A é igual a 70. É uma equação do primeiro grau, pessoal. Você resolve. O 50 está multiplicando. Vai ter que passar dividindo. Então, A igual a 70 dividido por 50. Para facilitar, 0 em cima, 0 embaixo. Cancela. E vamos dividir 7 por 5. O 5 vai caber uma vez no 7, que dá 5, sobra 2. Não tem ninguém para descer, acrescenta o 0 e a vírgula. E o 5 vai caber 4 vezes no 20, que dá 20, subtraindo 0. Então, a aceleração do carrinho agora, com essa aplicação de força de 70 Newton, vai ser 1,4 metros por segundo ao quadrado. É óbvio que se a força foi menor, a aceleração também vai ser menor, ok? Lá, quando ele aplicou uma força de 100 Newton, a aceleração foi 2 metros por segundo ao quadrado. Ele diminuiu a força, diminuiu também a aceleração, ok? Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Toda ação existe uma reação, pessoal, ok? Então, ó, para toda força de ação, há uma de reação, ok? Onde é de mesma intensidade, mesma força, ok? Mesma direção, direção horizontal ou vertical, né? Pode ser. Mas com sentido oposto. Sentido oposto. Como assim? Se a força está sendo aplicada para a direita, a reação vai ser o inverso. Vai ser para a esquerda. Se a força está sendo aplicada para baixo, a reação, uma força aplicada para cima. Para vocês entenderem melhor, nós temos aqui um muro. E a pessoa aqui dando um murro nesse muro. Onde aqui, um exemplo, está aplicando uma força aqui de 50 Newton. Então, a força aqui de 50 Newton, qual é a direção? Direção nesse sentido
é horizontal. E o sentido da esquerda para a direita. Tá fazendo esse movimento da esquerda para a direita. Essa é a reação da pessoa dando um murro no muro, ok? Mas só que quando ele atinge esse muro, qual vai ser a reação? O muro ele também vai aplicar uma força na mão da pessoa. Nesse sentido. Onde a força vai ser de mesma intensidade, 50 Newton. Direção é a mesma, na horizontal. Mas só que o sentido é oposto. Se a mão foi da esquerda para a direita, o muro ele vai aplicar uma força da direita para a esquerda. Então, da direita para esquerda. Ok? Então, essa é a lei de ação e reação. Mesma coisa acontece com o solo. Nós temos aqui uma pessoa. Nós temos aqui um solo, a terra, né? Uma pessoa. Aqui está sendo aplicado no chão o peso da pessoa. Onde o peso ele tem, a gente vai ver já a fórmula do peso para calcular o peso. Ele tem um valor. Onde qual é a direção? A direção é na vertical, né? E o sentido é de cima para baixo. Essa é a ação do peso da pessoa. Com isso também vai existir uma reação. O solo também ele vai empurrar a pessoa para cima. Com a mesma força do peso da pessoa, na mesma direção, que é vertical, mas só que sentido oposto. Enquanto que a pessoa era de cima para baixo, o solo é de baixo para cima. Então, toda ação existe uma reação. Aí nós temos aqui, vamos estudar força-peso. Um exemplo, nosso dia a dia é saber o quanto a gente pesa, né? Lá naquelas máquinas, naquelas balanças que a gente sobe, não indica o nosso peso, indica a nossa massa, onde a massa é em quilo. O G aqui é a gravidade. Como estamos na Terra, a gravidade ele é aproximado a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas só que cada planeta existe a sua gravidade, tem a sua gravidade diferente, ok? Gravidade, né? O que é gravidade? Gravidade é a atração dos corpos. Por que a gente fica grudado na Terra, né? Não sai. Porque existe uma gravidade, a força, a Terra aplicando uma força, puxando a gente sempre para o centro da Terra. E também existe a reação. Se a Terra tem uma gravidade puxando a gente também atrai a Terra, ok? E o peso, que é o P, também vai ser em Newton, porque o peso é um exemplo de força resultante, muito parecido com a outra fórmula. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas só que a aceleração aqui é a gravidade, porque a gravidade também ele é um exemplo de aceleração, ok? Então, como calcular o peso? Calcule a força-peso dos corpos a seguir na Terra, né? Onde nós estamos. Que tem 9,8 metros por segundo ao quadrado de gravidade. Ok? Então, se o corpo ele tem a massa de 500 gramas. Então, vamos aplicar a fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. Mas só que você não pode substituir o 500 aqui na massa. Por quê? Porque a massa tem que estar em quilos. Então, como transformar, né? Então, precisamos lembrar daquela tabelinha. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Nós estamos em gramas e queremos transformar em quilo. Então, tem que andar 3 casas para a esquerda. Então, o número aqui, voltando 3 casas. 1, 2, 3. Para do lado esquerdo do 5.
Então, 0,5 quilos. Então, a gente vai utilizar esse valor. Então, o peso desse corpo vai ser 0,5 vezes a gravidade, que é 9,8. Lembrando, nós estamos na Terra, então a gravidade é essa. Se fosse o peso em outro planeta, então teríamos que ter a gravidade desse planeta. Então, multiplicando 9,8 vezes 0,5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, com 4, 49. 0 vezes 8, 0 vezes 9. Somando, 0, 9, 4. Conta a quantidade de casas decimais, né? Ó, duas casas, então voltando duas casas, 4,90 ou só 4,9. Então, o peso desse objeto vai ser 4,9 newton, né? Como é força, né? O peso é exemplo de força resultante, então a unidade é em newton, ok? E se o objeto tiver uma massa de 70 kg, ó, já está em quilos, então não precisa fazer a transformação. Então, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Vou substituir. Então, a massa, 70, vezes a gravidade, que é 9,8. Multiplicando, 9,8 vezes 70. 0 vezes 8, 0 vezes 9. 7 vezes 8 é 56, vai 5. 7 vezes 9, 63, com 5, 68. Somando 0,686. Só tem uma casa decimal, então tá aqui uma casa decimal. Então o peso será 686 newton, ok? Então, para saber o peso de vocês, é só vocês ver quanto vocês têm de massa e multiplicar por 9,8, ok? Então essa foi a aula de hoje. Espero que consigam tirar suas dúvidas e que façam a atividade em folha do mês de agosto. É só da questão 5 à questão 10, ok?